Como se preparar para uma consulta médica? Eu nunca vi outra pessoa debater esse tema, mas eu acho de suma importância, uma vez que muitas vezes você gasta um tempão para marcar uma consulta, depois você tem que mudar toda a sua agenda, vai ao médico, chega lá, você não consegue resolver os problemas que você quer e às vezes sai cheio de dúvidas. Pensando nisso, eu vou te dar aqui algumas dicas. Meu nome é Alex Santos, eu sou urologista, seja bem-vindo ao meu canal. Caso tenha dúvidas, sugestões ou sugestões até para novos vídeos, por favor, deixe nos comentários, será um prazer atendê-los. Pois bem, uma consulta médica é na verdade um bate-papo. Ela segue uma estrutura, todo médico tem um método, mais ou menos universal. Eu acredito que os médicos ocidentais têm a mesma estrutura de atendimento. E você vai dando as informações e o médico vai desenvolvendo ali, perguntando aquilo que ele precisa saber para completar o seu raciocínio. Então vamos lá. A coisa mais importante que você fala em uma consulta é a queixa principal. Na hora que você chega, se apresenta e tudo mais, o médico, de um modo geral, anota no alto do seu prontuário qual a sua queixa principal, qual o motivo da consulta. Então, tenha isso sempre em mente. Se você foi lá para resolver um problema X, se atenha a esse problema, coloque esse problema como primeira opção. Se são 2, 3, 5, não importa. Você vai elencar os problemas, sem dar muitos detalhes, e o médico provavelmente vai anotar no alto da página quais são os seus problemas. A partir daí, você vai contar o caso para ele. E é um bate-papo de boteco mesmo, tá? Então, como que começou, quando foi, o que piora o seu problema, o que melhora o seu problema, quais os tratamentos você já fez, tudo isso são informações muito importantes para o médico. Então ele deve entrar em pormenores de cada um dos problemas que você afirmou no início, isso chama HMA aqui em Minas, História da Moléstia Atual, mas esse nome varia. De qualquer forma, histórico, esse nome varia, mas é a mesma coisa, tá bom? Depois que ele tomou ciência de todas as questões, todos os seus problemas, ele vai passar para uma coisa chamada história pregressa. Então, todas aquelas doenças que você tem, cirurgias que você já fez, ele vai te perguntar nessa parte. Então é muito importante que você tenha, eventualmente, anotado as doenças que você tem, as medicações, não esqueça de nenhum remédio. Às vezes aquele remédio que você acha que não tem problema nenhum, como por exemplo um anticoncepcional, é a chave para a solução dos seus problemas. Então, anota tintim por tintim quais são os seus problemas. Se possível, coloque as datas das cirurgias para você poder fornecer ao médico essas informações. Todo médico vai te perguntar se você fuma, se você bebe, se usa drogas. Por quê? Essas coisas muitas vezes levam a consequências para a sua saúde. Então seja sincero na resposta. Fumo desde os 13 anos de idade, 40 cigarros por dia, 2 maços por dia, por exemplo. Bebo tantas latas de cerveja por dia, todos os dias ou no fim de semana. Não existe resposta certa ou errada, existe a verdade. O médico não vai fazer nenhum tipo de juízo de valor de você, ele só está ali para te ajudar a resolver o problema. Então não deixe de contar esses detalhes, tá? Isso é muito importante. Finalmente, o médico vai te perguntar sobre histórico de alergia. Então, você precisa saber se você tem alergia de algum medicamento, fale nesse momento, mas também não invente. Aqui em Minas é comum a pessoa falar que tem alergia a bezetacil só porque tem medo da agulhada da bezetacil. Isso é uma mentira, gente. Isso muitas vezes vai levar o médico a tomar decisões que são erradas no seu tratamento, que não são as melhores decisões, simplesmente porque você falou uma mentira. Aqui cabe um adendo importante. Sempre fale a verdade para o médico. Se você falar mentira,
ou se você florear a realidade, o médico vai tomar decisões que não são as decisões ideais para você. Então, como eu falei, médico não faz juízo de valor. Ele está ali preocupado em resolver o seu problema. O prontuário médico, ele é protegido por leis e sigilo sobre as informações que você fala. Então, não se preocupe. Você pode falar aquilo que é inconfessável, que o médico não vai publicar isso, não vai, essa informação não vai vazar. Então, seja sincero nesse momento. Finalmente, o médico sempre vai perguntar sobre a sua história familiar. A ênfase pode variar um pouquinho de acordo com a especialidade, mas, de um modo geral, ele vai perguntar sobre cânceres, se os familiares já tiveram câncer. O ideal é saber qual o tipo de câncer e qual a idade que isso aconteceu. Lembrando que a esposa e a família da esposa não são parentes do sentido genético, então não precisa se preocupar com isso, tá? Segunda questão, doenças do tipo hipertensão, diabetes, AVC, doenças neurológicas, tudo isso é importante falar para o médico nesse momento. E, de um modo geral, falar também a idade com que as pessoas apresentaram isso. Isso vai levar o seu médico a tomar melhores decisões. O exame físico, de um modo geral, é variado. O médico geralmente vai se ater às suas queixas e também vai se ater à especialidade dele. Eu acho engraçado que o urologista, de um modo geral, né, o ginecologista com as mulheres e o urologista com os homens, é o único cara que examina o paciente do diafragma para baixo. Então, a partir do abdômen e a região genital, geralmente quem descobre uma hérnia, descobre às vezes até tumores no abdômen. Eu já descobri muitos aneurismas, porque nós examinamos o abdômen, coisa que de um modo geral nas consultas de rotina as pessoas não fazem, tá? Mas esse é só um adendo. Finalmente, quando o médico termina, ele sempre vai te fazer o pedido de exames, as orientações e, eventualmente, uma receita. Você deve, nesse momento, tirar todas as suas dúvidas. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você já informou para o médico todos os remédios que você toma. Dificilmente ele vai prescrever para você um remédio que tenha contraindicação, que tenha uma interação negativa em relação aos remédios que você já toma. Mas, se eventualmente você quiser perguntar alguma coisa, não tem problema. Uso de bebida alcoólica concomitante com medicamentos. Isso é importante porque as pessoas só acham que o álcool vai cortar o efeito desse ou daquele remédio. Só que isso é muito além. Existem drogas, eu consigo pensar no nome de duas aqui agora, que podem te levar a ter convulsões ou um mal-estar muito grande, eventualmente ser hospitalizado por causa de interação com álcool. Então, é muito importante nesse momento você verificar com seu médico a questão do álcool, principalmente se isso é uma questão de vida ou morte para você. Finalmente, os exames, ele vai te dar uma série de exames, se você tiver dúvidas, por favor, esse é o momento certo. Terminado, você já não tenha pressa, tá? Terminado, você já resolveu todas as suas dúvidas, agora é seguir o tratamento, porque afinal de contas os médicos não fazem milagre, né? Se você não se submeter ao tratamento recomendado, não vai melhorar. Uma última coisa que eu, pelo menos na minha especialidade, toda hora eu vivo isso. Uma doença muito esquecida é o glaucoma. Se você tem aumento da pressão ocular, se você tem glaucoma ou se você tem catarata e está prestes a operar, são informações importantíssimas, não só para o urologista, mas para a maioria dos médicos. Por quê? Por exemplo, alguém vai te prescrever um antidepressivo. Se você tem glaucoma, esse antidepressivo pode te fazer mal.
Então é muito importante que o médico saiba disso. Acredito que esses sejam os pontos principais. Agradeço muito a sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.